E no dia seguinte, acordaram com a Alice chamando o Edgar e foram perguntar para ela se ele havia sumido de novo. E ela disse que sim. E ela viu fumaça dormindo do lado de fora. E já foi logo perguntar para ele onde era que o Edgar estava. E ele falou para ela que só porque ele dormia do lado de fora e era um cachorro que poderia ficar acordando com qualquer barulho, ele deveria saber onde era que ele estava. E ela ficou olhando para ele. E daí ela disse que ele deveria ter dado pelo menos um pedaço de carne assada para ele não contar nada. E daí o Fumaça disse que ele não era assim de aceitar só um pedaço de carne para ficar escondendo o que os outros estão fazendo. E a Alice ficou olhando pro Fumaça. E o Fumaça disse que na verdade foram dois. E a Alice foi num canto e depois voltou com três pedaços de carne. E o Fumaça ficou animado. Daí ele disse que o Vinícius acabou aparecendo bem cedo e acabou saindo com o Edgar para algum lugar. E nesse momento o Felipe chamou o Vinícius e o Vinícius apareceu rapidamente correndo. E o Felipe perguntou onde era que estava o Edgar. E ele contou que o Edgar estava em um local construindo uma coisa junto com ele. E quando chegaram até lá, viram o Edgar com umas peças de um robô que ele estava construindo. E perguntaram que tipo de coisa era que ele estava fazendo. E o Edgar disse que estava fazendo um robô que pudesse ficar imitando a voz e a imagem da pessoa como um holograma, enquanto estão longe, para servir como comunicador. E ele disse que está fazendo isso para poder ficar falando com a Aline, já que não estão deixando ele ficar falando pessoalmente com ela. Então ele iria fazer um robô para simular ela estar com ele e ele com ela enquanto estão de castigo um longe do outro. E alguns acharam até uma atitude bonita, mas aí falaram que não é para ele ficar saindo assim tão cedo à noite. E o Vinícius disse que ele estava cuidando dele, só que aí falaram para ele que não era para ele ficar fazendo tipo de coisa assim, preocupando os pais dele. E o Edgar perguntou se ele poderia continuar fazendo a invenção dele. E deixaram, mas falaram que primeiro ele tinha que tomar o café dele. Daí, nesse momento, ele ouviu o estômago dele roncar. Ele disse que tá bom e saiu correndo para onde eles iriam comer. E a mãe do Marcos perguntou como era que ele conseguia já tão novo construir essas coisas. E a Alice explicou que cada um deles herdou a capacidade de raciocínio e inteligência do pai dela, que tem um alto QI e que isso é passado pelas gerações. E o Edgar ele tem uma capacidade de raciocínio bem à frente de qualquer criança do tempo dele aqui da Terra. Então ele meio que consegue raciocinar bem melhor do que qualquer um. E ele já está conseguindo progredir a ponto de fazer uma coisa dessa. E depois que acabaram de comer, o Edgar voltou para a sua invenção junto com o Vinícius. E o resto da turma foram dar uma caminhada. E no momento o Marcos estava olhando para o céu quando viu uma luz bem forte. E de repente percebeu que era uma nave se aproximando. E quando olhou ela bem mais de perto, acabou vendo que era o Guilherme. E nesse momento a nave parou no ar e de repente sumiu. E quando ele foi tentar olhar ao redor, viu que o Guilherme estava lá perto dele, junto com a amiga dele. Nossa, Guilherme, falou o Marcos, que ficou surpreso de ter aparecido do nada, mas a amiga dele. E todo mundo viu eles por lá, perguntaram o que eles estavam fazendo por aqueles cantos. E eles disseram que resolveram tirar um tempo de folga assim com todo mundo lá. E resolveram vir dar uma visitada por aqui para ver como está todo mundo. Bem, pelo menos a amiga dele. E o Guilherme guiou eles por umas outras trilhas, que já sabia que ele conhecia bem, e ele foi mostrando como foi que evoluiu bastante aquele local, mostrando imagens antigas de como era aquele local antes e como está agora, como a preservação da natureza acabou tendo um efeito muito bom, e ficaram impressionados com a grande mudança daquele local. Eles ainda não haviam explorado aquelas áreas antes, e acharam bem bonito, e no momento o Guilherme disse que era para fazer em silêncio, e acabou mostrando uns animais em umas partes que estava tomando banho em uma cachoeira, e viram também uns pássaros que estavam em um pequeno riacho, e depois prosseguiram mais, até que encontraram um riacho que tinha vários peixes, e todo mundo pensou que se tivesse ido pescar nesse local ontem teria puxado bem mais, e todo mundo concordou até, e depois continuaram andando, e perceberam que o Fumaça estava meio ansioso, como se estivesse esperando algo e estivesse preocupado com alguém. E o Marcos perguntou o que ele tinha, e ele disse que não era nada demais, até que no momento ouviram vários falatórios, até que apareceu um bocado de cachorros pequenos voando, e chegaram com fumaça, gritando papai, e o Natanael, quando viu isso, ele disse que não era pro Fumaça ficar fazendo esse tipo de coisa por aqui, agora ele tem uma linhada de filhos,
e que ele iria ficar de castigo por causa disso. E perguntaram se ele podia fazer isso. E Nathanael disse que ele era o comandante do Douglas e também era responsável pelo Fumaça. E ele ordenou pro Fumaça não fazer isso aqui, agora ele vai sofrer as consequências por ficar desobedecendo as ordens dele. E o Fumaça ficou com medo e saiu voando e os filhos dele foram tudo atrás. E o Nathanael disse que pegava ele depois. E o pessoal ficou meio rindo disso. E depois continuaram a caminhada. E o Marcos ia registrando os momentos em que o pessoal ia parando, tirando várias fotos da natureza. Algumas que empilhavam pedras para fazer monumentos. E outras que estavam à beira de algumas árvores bem bonitas. E até alguns riachos que alguns ficavam perto para tirar foto e viam a beleza da água. E no momento, eles paravam para descansar embaixo de algumas árvores, depois que o sol começou a ficar mais quente. Até que no momento, ouviram o Douglas pulando de uma árvore e outra, e ele acabou encontrando fumaça, que o pessoal estava olhando, e o Douglas perguntou quantos foi que ele teve essa linhada, e o fumaça disse que foram 13, e o Douglas disse que era mais uma linhada para ele cuidar, e todo mundo ficou perguntando pro Nathanael se o cachorro do Douglas costumava fazer muito isso, e o Nathanael disse que quase todo mundo que ele tinha bastante tempo, ele acabava fazendo isso, acabava gerando uma linhada de cachorros e depois se mandar de lá. E depois de o Douglas conversar um pouco com o Fumaça saiu com os filhotes dele para um lugar, e o Douglas continuou acompanhando eles na caminhada, só que pulando de árvore em árvore. E no momento, acabaram chegando em um lago que havia por lá, diferente do primeiro, e acabaram parando para tomar um banho, até que no momento escutaram um, um grito e estavam falando lá sobre quem ia chegar primeiro, e viram o Edgar chegando com o Vinícius correndo em alta velocidade, e quando viu todo mundo no lago, acabou correndo bem mais rápido, e acabou indo em um local onde ele conseguiu pular bastante alto e cair dentro da água. E daí ele disse que isso foi demais, até que o Vinícius chegou lá e conseguiu dar um salto ainda mais alto e cair na água ainda bem mais longe. Daí todo mundo riu quando ele saiu da com o cabelo todo arrepiado, e ele acabou rindo também. E passaram o dia naquele lago lá.